Olá pessoal, essa é a primeira aula de AutoCAD para a disciplina de representação técnica. Nessa aula o objetivo é mostrar para vocês a interface básica do AutoCAD. Vou mostrar tanto a versão para desktop quanto a versão web. Então, vamos começar aqui pela versão desktop. Assim que vocês ligam, ele já te mostra essa interface dessa forma. Vou clicar aqui para iniciar um novo documento. Vamos lá, então. Primeira coisa que ele te pergunta, qual que é o template que você quer utilizar? Então, eu posso selecionar templates como se fosse uma forma básica já do desenho. Então, eu posso ter uma legenda já com meu nome, algo do tipo assim. E vocês depois eu vou mostrar para vocês como que eu posso criar templates também, porque aí vocês utilizam de forma padronizada os templates, de forma que todos os seus desenhos fiquem sempre com a mesma base. Eu vou selecionar aqui, como a gente está só iniciando, vou selecionar um template aqui, vai ser esse ACAD mesmo. Vou abrir. E aí ele já me oferece essa interface agora toda quadriculada e com muitos ícones, que são todos os recursos que o AutoCAD consegue me oferecer. Aqui em cima, então, eu tenho uma interface através de abas, onde eu consigo acessar todas as ferramentas disponíveis no AutoCAD. Então, por exemplo, desde saída para PDF ou para imprimir o documento que você está desenhando, até aqui na primeira aba que eu mostro as ferramentas de desenho. Além disso, eu tenho essa rodinha engraçada aqui, que vocês vão ver que tem os pontos cardeais, que nas novas versões do AutoCAD ele permite desenhos também em 3D. Então eu tenho mais de uma dimensão de desenho, não só um desenho 2D. Obviamente a gente não vai estar trabalhando com isso no primeiro momento, mas é bom vocês saberem que através dessa rodinha aqui a gente consegue navegar nas faces do desenho. E aqui embaixo, uma coisa que nós vamos trabalhar muito ainda, que é a interface de comando. Então, através dessa interface de comando, eu consigo acessar essas mesmas ferramentas que estão aqui em cima, aqui simplesmente digitando um comando, do que procurando aqui como que é o ícone através dessas coisas aqui, tá bom? Vamos começar explorando as ferramentas de desenho. Eu não vou mostrar todas, vou deixar bem claro que a gente não vai explorar todas as ferramentas, mas eu quero sempre fazer um paralelo entre a ferramenta e o comando para vocês entenderem a dinâmica da interface de comandos. Então vamos começar por uma ferramenta simples, que é a ferramenta de linha. Eu cliquei aqui no ícone e ele já me pergunta, especifique o primeiro ponto. Então eu vou selecionar qual é o primeiro ponto onde eu quero começar a desenhar essa linha. E aí assim que eu começar a arrastar, ele já vai me mostrar qual que é a dimensão dessa linha, qual é o comprimento da linha que eu quero desenhar. Então, no caso, eu vou desenhar uma linha, por exemplo, com comprimento 20 aqui. E aí observe que aqui eu tenho a opção também de qual que é o ângulo. E aí, como que eu acesso esse ângulo? Aqui eu estou digitando qual que é o comprimento, né? Tá vendo que ele está me mostrando aqui, ó, que é a cota do comprimento da linha. E eu quero especificar o ângulo. Como que eu especifico o ângulo? Eu vou dar Tab. E aí agora observem que ele já mudou aqui, ó, que o comprimento está com cadeadinho amarelo, ou seja, o comprimento está fixo. E eu posso selecionar apenas o ângulo que eu quero desenhar esse aqui. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar aqui para baixo com ângulo de 45, vou digitar 45, dá Enter. Então agora ele já desenhou para mim a linha do jeito que eu pedi. Comprimento 20 e 45 graus. E observem que ele continuou desenhando linhas a partir do ponto onde eu parei. Isso aqui é a forma para poder facilitar o desenho, porque para você não precisar ficar selecionando o tempo todo a mesma ferramenta. Então, se eu estou desenhando várias linhas aqui em sequência, por exemplo, assim, ó, eu não preciso ficar selecionando toda hora a ferramenta de linha. Eu posso simplesmente desenhar a minha várias linhas através disso aqui, certinho? Da ESC, vou selecionar isso aqui tudo, simplesmente clico aqui e depois clico aqui, selecionei o desenho todo e delete. Como que eu acesso a linha através de interface de comando? Então, ao invés de clicar aqui em cima, eu quero digitar um comando e aparecer a ferramenta de linha já para mim. Ah, professor, mas decorar comando parece ser mais lento, não sei, eu tenho que ficar decorando as palavras, os nomes das coisas, sempre que eu posso simplesmente selecionar o ícone ali em cima. Mas vocês vão ver que à medida que vocês forem mexendo com o AutoCAD,
às vezes fica mais rápido você simplesmente digitar um comando e já aparecer a ferramenta que vocês querem. Por exemplo, se eu começar a digitar aqui, ó, eu não cliquei aqui embaixo, eu posso clicar aqui para digitar o comando, ou eu posso deixar aqui em cima simplesmente o mouse. Então, não estou selecionado nenhuma ferramenta, eu começar a digitar aqui, ó, L. Ele já me oferece todas as ferramentas que começam com L. E a primeira ferramenta que começa com L é Line. Então, eu vou dar Enter e ele já entra na ferramenta Line, já pedindo para me especificar o primeiro ponto. Então, observe que eu vou clicar aqui, cliquei aqui, já é a ferramenta Line já. Então, vamos lá. Repetindo, tô com nenhuma ferramenta selecionada, apertei L, dei Enter, já está no modo da ferramenta linha. E eu posso desenhar uma linha aqui assim. Certo? Lembrando que, como todo programa, eu posso dar Ctrl Z se eu errei alguma coisa e ele vai desfazer o último desenho que eu fiz. Vamos explorar outra coisa aqui agora que eu quero mostrar para vocês. Que eu vou pular direto, vou pular a polyline, vou deixar ela por último. Eu quero mostrar para vocês o círculo. O círculo, além de ter a opção só círculo, diferente da line, ele tem várias opções de círculos que eu posso fazer. Ou seja, de acordo com o que eu estiver desenhando, às vezes eu não consigo desenhar especificando o centro, mas eu consigo especificar qual que é dois pontos para formar esse círculo. Então isso vai depender do jeito que vocês estão trabalhando, de acordo com o ponto onde está o círculo onde você quer desenhar. E eu acho que qual ferramenta utilizar, vocês só vão entender depois de experiência. Então, à medida que vocês forem desenhando e tendo experiência com o software, vocês vão sabendo, agora eu tenho que selecionar dois pontos, agora eu tenho que desenhar dessa forma aqui, tá bom? Vamos selecionar então o primeiro aqui, que é o padrão, que é o centro e o raio. Então eu posso clicar para selecionar o centro e ele já me pergunta qual que é o raio do círculo. Por exemplo, eu vou digitar aqui 8 e aí ele vai criar um círculo de raio 8. Então vamos tentar de novo. Vamos criar um círculo de raio... Opa. Primeira coisa que ele me pede é selecionar o centro. Então vou clicar, selecionar o centro e depois arrastar para selecionar o raio. Mas eu queria, professor, que os centros estivessem concêntricos. Está vendo que ele está me mostrando aqui já o centro do outro círculo? Então vamos clicar na ferramenta círculo. Se eu passar o mouse aqui na linha desse círculo aqui, ele já vai começar a me mostrar o centro do círculo e eu consigo selecionar o centro do outro círculo como o mesmo centro. E olha que legal que fica. E aí, uma coisa que é a interface de comando, que é eu posso selecionar, por exemplo, o diâmetro. Eu não quero especificar o centro, o raio, quero selecionar o diâmetro. Então observe aqui na interface aqui que está mostrando o seguinte: especifique o raio do círculo ou aí está de azul aqui o D do diâmetro. Então, ou seja, se eu apertar D e der Enter, ele já vai me deixar selecionar, ao invés de selecionar o raio, eu vou selecionar o diâmetro do círculo. E aí eu vou especificar aqui um diâmetro, por exemplo, sei lá, esse aqui, e desenhar o meu círculo. Como que eu desenho isso aqui agora, através de tudo da interface de comando? Eu vou chegar esse aqui para o canto, e a gente desenhar outro círculo aqui. Então eu vou começar a digitar aqui, ó, C, ele já vai me oferecer o círculo. Vou dar Enter, e aí agora eu já mudo para selecione o ponto central do círculo, eu clico e já está formando o ponto central aqui do meu círculo. Certo? Então observe agora como que é rápido desenhar alguma coisa. Simplesmente eu aperto L, dou Enter, já tem a ferramenta de linha, aí eu desenho minha linha, dou ESC, seleciono C, dou Enter, já tenho o círculo. Então é tudo mais rápido de desenhar se vocês estiverem utilizando os comandos rápidos. De novo, vou apagar isso aqui tudo. E agora vamos testar uma última aqui ferramenta, que é a ferramenta Arco. A ferramenta Arco, assim como o círculo, ela me permite selecionar várias opções de arco. Então, eu vou deixar aqui selecionado o padrão, que é o arco de 3 pontos. Então, eu vou selecionar o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto do arco. E observe que ele forma o arco que passa por esses 3 pontos, certo?
Então, o tempo todo a gente está fazendo um arco aqui que tem que passar por esses 3 pontos que eu especifiquei. Como que eu acesso, da mesma forma que a gente está fazendo tudo, como que eu acesso esse arco através da interface de comando? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele desaparecer, eu desfazer o que eu fiz, e vou desenhar um arco. Então, vou apertar aqui, ó, A, comecei a digitar A de arco, e aí já aparece aqui, ó, a primeira opção é o arco, que eu vou dar Enter para selecionar ele. E da mesma forma eu consigo selecionar os 3 pontos. Eu gostaria que vocês depois explorassem as outras ferramentas, como o retângulo, a polyline e tudo mais que tem aqui de opção, tá bom? Vou deixar isso como uma tarefa para vocês também brincarem e descobrirem como é que funciona cada uma das outras ferramentas. E aqui eu estou tentando só mostrar o básico da interface. Vamos mostrar agora como que funciona isso aqui tudo que eu acabei de mostrar no AutoCAD Web. Assim que vocês fizerem login no AutoCAD Web através da URL web.autocad.com, aí vai aparecer a tela de login da Autodesk. Vocês fazem login com a conta de vocês já. Ele já vai te mostrar essa interface aqui bem simplista, vamos dizer assim. E simplesmente para mim desenhar, aqui eu, no caso, loguei com a conta, está logado direto na conta do meu irmão. Eu vou clicar aqui para selecionar um novo desenho. Ele vai me perguntar qual que é o título desse novo desenho. Vou chamar de aula 1. Qual que é as unidades do desenho? Então, eu vou estar utilizando o sistema métrico, que é o sistema que a gente utiliza aqui no Brasil. Eu vou selecionar o sistema métrico, que é o sistema nosso padrão de unidades de medida. Então, e clicar em abrir para ele iniciar. Observe que a interface dele é um pouco mais simples e com menos abas, menos recursos do que na versão para desktop mesmo, na versão que vocês instalam no computador. Porém, os comandos básicos são os mesmos. Então, por exemplo, eu consigo navegar clicando com a bolinha do mouse e arrastando. Eu consigo dar mais um e menos um com a rodinha, rodando a rodinha do mouse para frente e para trás. E aqui embaixo eu tenho as ferramentas de desenho também. Ah, funcionam os comandos igual? Vamos testar agora uma coisa muito interessante. Os comandos no AutoCAD que eu estava utilizando é o AutoCAD versão em inglês. E aqui na minha versão que eu estou utilizando na web, ele está totalmente em português. Então, vamos testar, por exemplo, o círculo, que é uma ferramenta que a gente acabou de testar, que era só apertar a letra C. Aqui na versão em português, na hora que eu começar a digitar a letra C, observe que ele me mostra ferramentas diferentes aqui embaixo. Ele está mostrando já a primeira opção é camada, né? Nem um círculo. Então eu vou ter que começar a digitar círculo, ou seja, CI, eu digitei, e aí que ele vai me oferecer a ferramenta de círculo. E aí, depois disso, eu já entro no modo de círculo, é igual nós estamos habituados lá no AutoCAD para desktop. Vou selecionar o centro, se eu quiser selecionar o diâmetro, eu vou apertar D e dar Enter, e aí ele vai mudar para o modo de diâmetro, e aqui eu posso selecionar o diâmetro digitando e dando Enter. Então, assim como no AutoCAD Desktop, eu também tenho interface de comando, também tenho os botões aqui, os ícones para poder ser selecionado. Só que por ser em português, vai dar uma diferençazinha aí que é no nome dos comandos. Então, no caso do círculo, já vimos aqui que no português é CI e no AutoCAD inglês é só a letra C. Vamos ver se tem outra diferença agora, no comando da linha. Lá era só L no AutoCAD inglês. Aqui, a hora que eu começar a digitar L, ele vai me mostrar outros comandos também. Só que aí se eu digitar LI, ele já me mostra a linha aqui, ó. Então eu vou ter que digitar LINH, e agora ele selecionou a linha realmente. Eu vou clicar aqui para selecionar a linha. E aí eu tenho a interface de linha igual no AutoCAD Desktop. Certinho? É isso então, pessoal. Essa é uma aula um pouco resumida. Eu acho que é melhor menores vídeos para vocês conseguirem assistir e acompanhar as aulas do que eu tentar editar e colocar a aula inteira lá de 1 hora. Então eu preferi fazer dessa forma que fica mais rápido para vocês encontrarem o conteúdo depois. Reforço a ideia que vocês podem me encontrar através de e-mail, através dos fóruns no Moodle, ou através de mensagens no Moodle. Qualquer um desses meios vocês conseguem tirar dúvidas e Carlos, não estou conseguindo fazer isso aqui funcionar, ou então o AutoCAD não roda no meu computador.
me informem através desses meios. Temos o server no Discord, está disponível lá no Moodle qual que é o link para vocês entrarem nesse server do Discord. E, além disso, também o meu nick está lá no Moodle, para vocês conseguirem me encontrar no Discord, caso queiram falar alguma coisa, tipo, não estou conseguindo, caso acompanhar a aula, tirar alguma dúvida. Estejam à vontade para poder me chamar através de qualquer um desses meios. Tirando isso, muito obrigado. Até a próxima aula, pessoal.